A paz do Senhor, amados irmãos, igreja querida, estamos aqui de volta, olha a gente aqui de novo. E agora para uma live mais do que especial. Todos nós, né, toda a igreja de Cruzeiro tem entendido a importância e a necessidade, né, de podermos ter momentos como esse, momentos de alegria, momentos onde você pode fazer uma pergunta, onde você pode questionar, momentos onde você pode tirar a sua dúvida, momentos onde você pode pelo menos aí por alguns minutos, se desligar a televisão, se desligar muitas das vezes dos problemas de fora e compartilhar conosco assuntos que são alimentos para a nossa alma e também para o nosso espírito. E hoje, queridos, nós estamos aqui com uma live muito mais do que especial. O assunto que nós vamos tratar aqui hoje, o assunto que nós vamos conversar, o assunto que nós vamos discutir, o assunto que nós vamos debater e nos direcionar através do Espírito Santo é um assunto muito atual, um assunto muito importante. Então eu já peço para você que está entrando, nós já estamos aqui com 10 famílias, agora 11 famílias, aqui acompanhando esta live, a live, né, dedicada à terceira idade. Eu peço, compartilhe. Você que está caminhando, né, para a terceira idade, ou você que já está na terceira idade, ou você que de repente é um cuidador de um idoso, faça agora deste momento, faça dessa live um momento especial para a sua vida. Nós já estamos aqui com a Maria Luísa. A Maria Luísa, se eu não me engano, é lá de São João da Boa Vista, é uma companheira assídua dos nossos cultos online, uma irmã realmente do coração. Paz do Senhor, irmã Maria Luísa, que Deus te abençoe. Muito obrigado aqui pela sua presença. Com certeza, esses assuntos que nós iremos aqui conversar vai ser aí também alimento do céu para a sua vida. Então, querido, se você puder, compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você conseguir, o número de pessoas que você puder, para que todos possam ser alcançados pelos conteúdos que nós vamos passar aqui nesta noite. Queridos, eu repito mais uma vez, é uma live muito especial porque nós vamos falar dos nossos idosos, ou melhor dizendo, vamos falar sobre os cuidados para com os nossos idosos. Já estamos aqui também com a Deliane Strobel, que Deus te abençoe, Deliane, se eu não me engano, a Deliane é ali de São Paulo. Muito obrigado aqui pela tua presença, pela tua participação. Já vai compartilhando e pensando aí na sua pergunta, tá bom? Queridos, escute. Cuidar dos nossos idosos, eu não tenho dúvida que é preservar a nossa história. Eu aprendi recentemente que cada idade ela tem a sua beleza. Já percebeu isso? Cada idade, cada faixa, né, da nossa idade, ela esconde ali a sua beleza. Qual é a beleza da terceira idade? Com certeza é a beleza da sabedoria. Olha que interessante. Quando, queridos, eu vi uma frase esses dias que me marcou muito. Diz que quando morre um idoso, perde-se ali uma biblioteca. E nós sabemos que no futuro todos nós seremos idosos, todos nós. Por isso que é muito importante nós respeitarmos esta geração. Por quê? Porque um dia nós seremos idosos e nós também queremos ser respeitados. E aqui eu deixo um recado para você jovem. Escute, nunca despreze os idosos. Sabe por quê? Porque jovens, um dia eles já foram. E idosos, um dia nós também seremos. Queridos, para este momento, para esta live de hoje, nós queremos já convidar aqui para esse bate-papo, para esta conversa, o pastor presidente aqui da Igreja de Cruzeiro, o pastor Isaac Strobel. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu querido, paz do Senhor todos os meus irmãos, amigos que nos Amém, pastor. assistem e também você que está nesse momento compartilhando com todos os seus também amigos esse momento especialíssimo para o Campo de Cruzeiro. Parabéns, irmão Anderson, por todo o trabalho e dedicação que o irmão também tem investido, né, nesse trabalho. Amém, pastor. Nós que agradecemos o espaço que o senhor abre aí para tratarmos sobre assuntos tão especiais como este. E eu queria, pastor, começar perguntando, porque ontem o senhor, no culto de ensino, o senhor ministrou exatamente sobre o tema que nós vamos conversar aqui hoje. O senhor ontem ministrou sobre a terceira idade. Eu não sei, eu acredito que não, mas eu acredito que esse foi o primeiro estudo que o senhor fez
direcionado a esse tema. Depois o senhor me corrige se eu estiver enganado. Eu queria saber do senhor como foi a experiência. O que o senhor aprendeu pesquisando para poder ensinar a igreja ontem sobre a terceira idade? O que me impactou muito, irmão Anderson, parece até que o que eu vou dizer, todos podem pensar o seguinte, mas isso é óbvio. Mas a partir do momento que nós fomos lá para o Salmo de número 92, e depois os versos, né, lá 12, 13, 14, um pouco mais, até o 15, deu para nós observarmos detalhes importantíssimos, como, por exemplo, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Na velhice, darão frutos, serão viçosos e florescentes. O primeiro detalhe é o cuidado que Deus tem conosco. Não é no momento que você está com a sua força máxima para contribuir, por exemplo, no reino do Senhor Deus. Mas mesmo quando as suas forças começam a se esvair, ao seu momento específico, né, no momento da velhice, chamamos agora de idoso, o Senhor faz de você um jovem. E isso me impactou muito, o cuidado de Deus, e principalmente a comparação com o palmeira e com o cedro, né? E nós fizemos algumas observações da palmeira, magnífico. Fizemos outras observações sobre o cedro no Líbano. Nós somos comparados o que há de melhor no aspecto daqueles que estão plantados na casa do Senhor. Que bênção, pastor. E hoje, né, nós já temos aqui aquele parceiro nosso das lives, um pastor que nós admiramos muito, que nós respeitamos pela sua sabedoria, e ele está aqui hoje para nos responder se é melhor idade, se é terceira idade, que idade que é. Então, com muito prazer, eu já quero convidar aqui para a live nosso pastor e amigo, pastor Israel Marcelino. A paz do Senhor, pastor. Que alegria ter o senhor aqui mais uma vez conosco. Alegria, a paz pastor. Do Senhor. Obrigado. Pai do Senhor, pastor Isaac, pai do Senhor Anderson, pai do Senhor todos os meus irmãos e irmãs aí da cidade de Cruzeiro e também de todos os outros lugares que estão acompanhando esta live. É um prazer muito grande poder participar desta live com vocês, principalmente falando a respeito da terceira idade, ou o melhor, né? O melhor da idade, vamos dizer assim, do nosso tempo. Mas nós queremos estar bem agradecido a Deus por esse momento, podermos estar juntos, rever vocês e poder participar desse trabalho. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, pastor Israel. Eu quero agradecer em nome de todo o Campo de Cruzeiro, tanto ao pastor Isaac como ao senhor, porque esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje é um assunto de suma importância, né? E numa conversa individual que nós tivemos, num bate-papo, nós entendemos a necessidade de trazermos esse assunto para a pauta e para uma live como essa. Por isso eu quero pedir a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nessa live, seja usado por Deus agora e compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder, com o maior número de pessoas que você conseguir. Porque eu não tenho dúvida de que o pastor Israel Marcelino hoje será usado por Deus, tanto ele quanto o pastor Isaac, para trazer a nós conselhos vindo do trono de Deus. Então, já separa aí também a sua dúvida, escreva aqui nos comentários, nós queremos saber a extensão da onde essa live está chegando. Então, se você puder aí digitar a cidade onde você está, de onde você está nos acompanhando, seria muito interessante, porque assim a gente consegue mapear aqui o nosso alcance e aonde esta live está chegando. Então, que Deus te abençoe. Já deixa aqui o seu comentário e a sua dúvida. Pastor Israel. Sim. Eu quero começar já, então, esse bate-papo, essa conversa, perguntando para o senhor se, na sua opinião, a nossa igreja, se, na sua opinião, a nossa sociedade, ela está preparada para cuidar dos idosos. Diga aí para gente. Misericórdia. Eu acho muito legal essas perguntas bem objetivas, né?
Uhum. Então, você colocou duas situações. Primeiro, a igreja E a e sociedade. depois a sociedade, né? Então, nós estamos falando, vai depender muito de cultura, vai depender muito de localização, de condições, de estrutura e assim por diante, né? Mas a palavra de Deus diz assim para a gente poder falar a verdade uns aos outros, né? Então, É eu isso quero aí. já pedir perdão, porque não é afronta, também não é um confronto, mas é aquilo que de repente a gente vê de realidade, né? Primeiro, nós não estamos preparados para a velhice. Se nós não estamos preparados para a velhice, né, isso significa que a sociedade e a igreja também não estão preparados para cuidar, para trabalhar com as pessoas da terceira idade. Eu acho que ficou um pouquinho claro a respeito disso, né? Eu não estava preparado para enfrentar uma velhice, bigodinho branco, né? As rugas, cabelo caindo e outras coisas mais. Então, se eu não estava preparado para, de repente, passar pela velhice ou encarar a velhice, então a sociedade e a igreja também não estão preparados, vamos dizer assim, para poder dizer assim, não, nós cuidamos da terceira idade, ainda que, tem regras, tem exceções aí, né? Ainda que tem algumas igrejas que estão fazendo alguns trabalhos com pessoas da terceira idade, que é muito lindo, muito bonito. E eu fiz essa pergunta justamente por perceber que, e agora não é uma crítica, ou se for uma crítica, de repente, é uma crítica construtiva, né? Que a gente vê muitas das vezes a igreja se dedicando muito aos departamentos, por exemplo, o departamento das crianças, a gente vê bastante a igreja se dedicando e avançando com os jovens e também com os varões, né? E de repente, né, esteja faltando aí de repente um foco específico nesse grupo de terceiras idades. Eu dei uma pesquisada e eu descobri algo muito interessante, pastor, que hoje nós somos, só no Brasil, 28 milhões de idosos. É muita gente. E nós somos praticamente 1 bilhão de idosos no mundo. Sim. Deixa eu Então, dizer algo, deixa eu só sim, dizer algo para você, para poder esclarecer. Eu acho muito lindo o trabalho do Belém, que tem o asilar, cuidando ali na cidade, não me lembro o nome agora da cidade, Descalvado. mas... Hã? Descalvado. 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 Lá tem o asilar. E eu vejo sempre o pastor Zé Wellington nas Santas Ceias, levantando a oferta para o asilar, algo parecido assim, pedindo inclusive a contribuição. O Belém tem o asilar lá na cidade de Descalvado, que cuida das pessoas idosas. tá. E fora isso, pastor, na opinião do senhor, o que a igreja, tanto Belém, e eu não estou falando só do Belém, eu estou falando da Igreja Universal, e não é a Sim, universal do Reino de Deus, é a sim, Igreja Universal entendi. cristã. O que ela poderia fazer para melhorar essa base de cuidado e de trazer os idosos a uma atividade maior dentro da igreja? Ah, você agora mesmo me deu uma palhinha aí a respeito dos departamentos da igreja. Nós temos congresso infantil, de adolescente, de mocidade, ciclo de oração das irmãs, dos irmãos, né? Aí eu sugeri para uma igreja conhecida, muito grande, que deveria, o ano que vem, eu até me coloquei à disposição de fazer um congresso para a terceira idade. Fazer Olha que interessante. 3 dias, pegar aquela terceira idade, sabe? E fazer um trabalho com eles, um congresso com eles, né? E trazendo as famílias também, para que eles possam, de repente, saber como é que eles devem se comportar junto com as pessoas idosas, junto à terceira idade. Porque se você dá liberdade e se você realmente entrar em alguns detalhes, nós vamos falar muito a respeito da mente, do pensamento do idoso. Isso é muito Sim. importante. Inclusive, deixa eu falar alguma coisa aqui a respeito do nosso livro e do nosso seminário, né? Livro Cuidando da Tua Mente, o seminário Cuidando da Tua Mente. Eu gostaria, inclusive, que todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, quiserem adquirir o nosso livro, né? De repente pode conversar com o pastor Wellington Tieso, sabe?
depois eu posso Isso, passar. inclusive, pastor, eu vou colocar ele na tela aqui, ó. Isso. Ele está aparecendo aí na tela. Isso. E ele tem o telefone celular, ele tem como mandar o livro para onde precisa, para onde as pessoas se interessarem. Então, é um tema muito importante, porque nós nunca falamos nesse tema da terceira idade, nós nunca atingimos esse tema, nós nunca tratamos desse tema dentro das nossas igrejas, né? Vamos dizer assim, de uma forma geral, né? E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Que termo o senhor prefere? Terceira idade ou melhor idade? Eu prefiro terceira idade, porque a terceira idade abrange acima de 60 anos para cima, chama de terceira idade. Como a gente não sabe como é que o da terceira idade está vivendo, o que ele está passando, a gente não sabe o que está acontecendo com ele. Se eu falar aqui que é o melhor, do outro lado ele vai dizer assim, como o melhor? Olha a minha situação, o que eu estou passando. Então, dependendo da situação, eu posso dizer que é o melhor da minha idade em termos de sabedoria, de experiência, entendeu? Sim. Agora, se eu pudesse trocar os meus 60 com a minha sabedoria e experiência por um de 20, eu trocaria. Me entendeu? Não é, pastor Isaac? É uma boa sugestão, pastor. Hã? É uma boa sugestão. Pois é algo interessante, né? Então, para mim, eu prefiro encarar como terceira idade. Eu encaro a mim como terceira idade, que eu ainda tenho muita coisa para fazer, muita coisa para realizar. Quantos anos você tem de terceira idade? Tá certo. Não, e dizer que o senhor... Pois não, pastor Isaac, pode falar. O senhor não acha, pastor Israel, que o avanço da tecnologia, a velocidade da nova tecnologia, no aspecto geral, também excluiu muito mais rápido a terceira idade com uma idade mais nova dos filhos, ou, quem sabe, do meio de trabalho, porque é uma velocidade muito grande hoje. E você não tem como quase... Isso vem dificultando, inclusive na área de comunicação, é a minha visão. Eu gostaria que o senhor se posicionasse mais ou menos, que isso não vem trazendo dificuldades também para nós excluirmos a terceira idade? Pastor, antes do senhor responder, sim, deixa eu só colocar um comentário aqui muito interessante do pastor Abimael, sim, porque ele comentou assim, eu trocaria a minha idade pela sua sabedoria, pastor. O senhor acha que ele foi verdadeiro com essa expressão ou não? Eu acredito que sim, por que não, né? Com certeza. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? É então, verdade, muitas vezes pastor. é verdade. Então, a grande verdade é que o nosso corpo da terceira idade, ele não acompanha a nossa mente, né? Se eu for jogar uma bolinha, ou chutar uma bola, ou fazer alguma coisa, hoje a mente vai falar e o corpo não vai obedecer. Andar de bicicleta, né? Eu gostaria tanto de andar de bicicleta, mas eu sei que, de repente, a minha condição de equilíbrio já não está muito bem, afinal de contas, dia 4 de julho agora eu vou fazer 70 anos, né? Então, a grande verdade é que vai depender essa condição. Agora, voltando à pergunta do pastor Isaac, depende da cultura, pastor, depende do país, depende da cidade, depende do estado, depende essa questão de valorizar a pessoa de terceira idade, depende muito de onde você está vivendo, depende do prefeito, depende do governo, depende, de repente, do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a terceira idade aqui ela é muito valorizada, pastor. Ela é muito valorizada, entendeu? Mas não fala isso ainda não, porque tem uma pergunta depois sobre isso. Tá bom. Então não aprofunda nessa ainda não, porque daqui a pouco vai vir uma pergunta boa sobre isso. Então, a questão toda, por exemplo, né? Eu vou completar 70 anos, não parei no tempo, não parei no espaço e vim, juntamente com as inovações, eu vim me integrando às inovações, né? Eu não deixei de lado, eu vim me integrando, vim devagarzinho, absorvendo muitas coisas. É claro, evidente que a minha mente não está igualzinha à mente do meu neto, né? De 10 anos,
que já entende muito mais do que eu, mas eu acompanho, dá para acompanhar essa evolução aí. Entendi. Amém, pastor. Ó, eu vou fazer agora uma pergunta para o senhor, e essa pergunta, por mais filosófica que ela possa parecer, mas ela partiu do coração. Uhum. Porque hoje, quando eu preparava, né, um roteiro para que nós pudéssemos conversar aqui hoje à noite, eu percebi que muitas pessoas elas acabam confundindo ser amado entre ser útil. Uhum. E talvez esse seja o ponto, né, que é o ponto de maior frustração entre os idosos, porque muitos pensavam que eram amados, mas quando deixaram de ser úteis, eles deixaram também de ser amados, talvez pelos seus cuidadores, pelos seus filhos, pelos seus parentes, ou seja, aqueles próximos que os rodeiam. Eu estou certo com esse pensamento ou eu estou completamente equivocado, pastor? Todos nós queremos ser amados e queremos ser úteis. Ok? Certo. Essas duas colocações que você colocou, amado e ser útil, são imprescindíveis para uma pessoa da terceira idade. A pessoa da terceira idade quer ser amada, mas ela também quer ser útil. A pessoa da terceira idade quer ser útil, mas ela também quer ser amada. O problema todo é que tem muita gente na terceira idade que não está sendo amado ou amada verdadeiramente e também não estão sendo úteis, utilizados. Porque tem gente que diz, eu te amo da boca para fora. Mas o importante, muitas vezes, é amar na intenção. E a utilidade, por exemplo, ela é muito importante. Eu não sei se eu posso falar isso agora, se de repente eu vou até adiantar um assunto aí. Não, pode falar à vontade, pastor. Pode falar. Legal. Por exemplo, muitas pessoas olham para o pai ou para a mãe já da terceira idade e dizem assim, vai deitar, vai dormir. Não, pode deixar que eu faço. Ele está lá tentando, não, pode deixar que eu faço. Chega uma hora em que a pessoa da terceira idade diz assim, puxa vida, só manda eu dormir, não deixa eu fazer as coisas, já não tenho mais o valor. Tem gente, não, eu quero que você descansa, eu quero que você dorme. Não, isso é pesado. Não, deixa o da terceira idade amar, ser amado, ser úteis e ser utilizado. Isso faz parte da nossa vida. Você está me entendendo? Então, é muito importante. Depois, se você quiser, a gente pode falar um pouquinho mais a respeito disso daí, porque eu tenho vamos dizer assim, os sintomas, eu até marquei aqui, né, o que pode levar o idoso à depressão ou ao pensamento ou desejo de morrer. Mas a gente fala isso depois. Então, mas eu quero aproveitar que o sangue está quente, então agora, Sim. pastor, nós vamos entrar. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre aquela utilidade mais filosófica mesmo. Então, por exemplo, eu vou montar uma história, um cenário, para o senhor entender bem. Tem um pai, esse pai ele é bem ativo enquanto ele tem lá os seus 40, 50, 60 anos, ele sustenta a família, um filho casa, passa dificuldade, ele vai lá, ajuda, ele sustenta, às vezes há ali uma separação, ele traz para dentro de casa, ele ajuda a criar os netos, ele está muito envolvido em toda a utilidade da família dele. O senhor está acompanhando? Acompanho. E aí, de repente, esse homem chega agora com 80, 90 anos. Para a sociedade, esse homem agora que ele é aposentado, ele perdeu completamente toda a sua utilidade. Ele agora não banca mais a família, agora ele é bancado, agora ele não ajuda mais, ele precisa ser ajudado. A fralda que um dia ele trocava, agora está nele, e ele precisa ser trocado. Então, eu acho que quando eu disse para o senhor que o maior ponto de frustração hoje de muitos idosos é sentir que agora ele não é mais amado porque ele perdeu a sua utilidade, talvez seja isso que tenha levado e esteja levando muitos idosos à depressão e talvez até ao suicídio. Não, olha, deixa eu explicar uma coisa que de repente é muito importante, porque eu não vou dizer que eu estou entrando nessa fase, nem vou dizer que eu estou nessa fase. Eu quero me colocar muito à parte disso tudo. Mas deixa eu dizer algo para você que é muito importante. As reações dos nossos amigos ou as reações da nossa família é que vão dizer se eu estou sendo amado ou se eu estou sendo útil ou não. São as reações de terceiros ou da nossa família. A grande verdade
é que a gente vai trabalhando com 40, 50, 60, né? E a idade vai vindo, e daqui a pouco você não tem mais a necessidade de fazer aquilo que você fazia antes, mas você tem a necessidade de ser amado e de ser útil. Está me entendendo ou não? Sim. Então, se você não quiser que a tua mente se envelheça, porque o corpo pode envelhecer, entre aspas, a mente envelhecer, entre aspas, o corpo envelhece, entre aspas, a mente envelhecer ou a mente cansar. Você tem que, independente da situação, você tem que deixar ela sempre em atividade, lendo, cantando, andando, exercitando, fazendo trabalhos manuais. Você sabe qual é o curso que eu vou fazer dentro de alguns dias? Eu vou fazer um curso de restauração de móveis. Vou aprender como se restaura móveis. Aí você vai dizer, mas pastor, não, eu preciso preencher minha mente, fora o que eu já faço. Eu quero, nas horas vagas, na garagem, pegar um móvel que eu vou aí comprar por $30, vou até ganhar uma suposição que está todo quebrado, eu vou restaurar, eu vou pintar e depois eu vou vender por $150, $170. Você está me entendendo? Por $100. Então, a grande verdade é o seguinte, você tem que deixar a tua mente sempre em atividade, né? Por exemplo, eu não tenho necessidade de trocar a fralda do meu neto. O pai e a mãe já faz, né? Eu não tenho necessidade de fazer... Mas o meu neto chega para mim e fala assim, eu quero que o vovô me dê comida. Estou lá dando comidinha para ele. O vovô faz a pipoca, vou lá fazer a pipoca para ele. Vovô, eu quero um pirulito. Vou lá. Então, a grande verdade é que tem coisas que a gente não tem necessidade mais de fazer, né? Mas tem outras coisas que você precisa fazer. Você precisa ser criativo. Nós, da terceira idade, precisamos ser criativos. Voltar a fazer papagaio, pipa, sabe a pipa? É um negócio tão interessante. Voltar a pipa. Voltar. Eu gosto muito de flores, eu mexo com a grama, eu boto água nas plantas, eu gosto muito de mexer com terra, móveis, manual, trabalho manual. Então, o que precisa acontecer é o seguinte: mente ativa. Mente passiva não funciona. Pastor, inclusive, em relação à restauração de móveis, o senhor voltando dos Estados Unidos para o Brasil, o senhor já tem emprego garantido. Ó, a Andréia da Móveis Vitória já falou que o senhor pode trabalhar com ela. Que legal, que bom. A Andréia é uma irmã, amiga nossa aqui de Cruzeiro. Sim. Tem uma loja de móveis fantástica, linda. Então, quem estiver assistindo, quiser conhecer, esteja precisando de móveis, ainda não é o pastor Israel Marcelino que restaurou, mas tem móveis fantásticos lá. Tá certo. Pastor, porque eu só compro lá. Que legal. Vale a pena, não vale, pastor? Vale a pena. Quer comprar móveis, vai lá na loja Vitória, fala com a irmã Andréia, também o pastor Abimael. Exatamente. Realmente... Comprei um sofá lá e sou um cliente satisfeito. Pastor Israel, oi. Uma coisa que o senhor falou aí, que eu achei muito interessante, né, sobre a atividade. Mas também existe a hora que nós, um dia, sabemos que vamos precisar parar. E talvez essa parte seja um ponto de frustração também para muitos, né? Porque, na verdade, eu acho que ninguém quer parar. Pensa comigo, né? Aquele pastor que está na ativa, ele não quer parar de estar na ativa, ele quer, pelo contrário, ele quer trabalhar pelo reino cada vez mais e, às vezes, não consegue entender qual o momento certo, qual a hora de parar. A gente vê muito isso nos campos de futebol. Às vezes, um bom atleta, um atleta de alta performance, na hora que ele está no auge da carreira, né, e já numa certa idade, todo mundo fala, olha, se parasse agora, sairia consagrado. Mas, às vezes, ele vai prolongando isso, e aí, ao invés de sair em alta, ele sai em baixa. Então, a pergunta para o senhor, que além de especialista na mente, agora é especialista de idosos, qual a hora certa de parar, pastor? Olha, depende de cada um. Eu, com 66 anos, me aposentei. Com 66 anos, me aposentei. Hoje eu sou uma pessoa aposentada aqui. Passei a igreja para o meu filho, o pastor Denis.
a igreja cresceu, a igreja tornou-se mais forte, está muito bem administrada. Eu saí de Raienes, lá do frio, vim para a Flórida, estou morando aqui em Tampa, um lugar muito bonito, muito gostoso. Só que hoje eu trabalho muito mais do que quando eu estava pastoreando a igreja. Porque hoje eu atendo não só o Brasil, mas muitas vezes pessoas me ligam, conversam comigo da Espanha, de Portugal e de outros lugares mais. E eu viajo muito. Eu faço uma média de 8, 9 viagens internacionais por ano. E tem época, por exemplo, que eu vou ao Brasil, eu prego 21 dias direto, todas as noites. Então, eu vejo eu produzindo muito mais. Agora, preste atenção numa coisa que isso é muito importante, que eu vou falar agora. Tá? Vai depender de como você pensa. Vai depender daquilo que você tem na tua cabeça. Porque mesmo se, de repente, amanhã ou depois, uma pessoa com uma certa idade não tem mobilidade para andar, mas ele tem condições de ler. Se ele não tem condições de ler, ele tem condições de ouvir. Se ele não tem condições, de repente, de fazer uma outra coisa, me entende ou não? Ele tem condições de realizar algo para a vida dele. Então, eu descobri uma coisa. A gente começa a perceber o envelhecimento de dentro para fora. E a gente percebe depois o envelhecimento de fora para dentro. Né? Então, eu vou fazer 70 anos. Tá certo ou não? Hoje eu me peguei andando, indo rapidinho no supermercado, com o dorso das minhas costas, mas em pé. Para que inclinar? Eu não tenho necessidade de inclinar. Então, não é vaidade. Não é orgulho. Eu estou dando expansão para o meu pulmão, inclusive, quando eu chego mais para trás. Então, vai depender de cada um, de como mesmo, porque tem pessoas que com 40 anos já se sentem velha. Sim. Tem uma irmã com 50, veio conversar comigo a respeito da mente, velhice, e eu falei para ela, irmã, eu tenho sonhos, eu tenho entusiasmo. Pastor, o senhor tem sonho? Tenho. Mas o senhor está com quase 70 anos, e daí, eu não posso sonhar? Ela disse, eu não tenho mais sonho, eu estou com 50, então ela envelheceu antes do que eu. Então, vai depender da capacidade de cada um. Se você ativar a tua mente, preste atenção numa coisa que eu acho muito interessante. Você sabe com quantos anos Deus chamou Abraão? Abraão estava com 75. 75? Você sabe com quantos anos Deus conversou com Moisés? Com 80. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver, de repente, um Caleb dizendo assim, eu estou com 85 anos, mas eu me sinto como se eu estivesse com 45. Ou com 40. Então, a grande verdade é o seguinte, a tua mente, o que você tem dentro, né? O teu entusiasmo, a tua motivação, o teu sonho, a tua alegria, você não pode jogar fora. Você tem que estar com aquilo aqui na mão. A alegria do Senhor é a sua força, não importa qual é a tua idade. Me entende, não? Agora, existe uma frase, pastor, que diz assim, né, que envelhecer é obrigatório, ficar velho é opcional. Yes. Ok, então dentro disso que nós já estamos falando, traz para nós e para todos aqueles que estão aqui nos acompanhando nesta live, o que nós precisamos fazer todos os dias para que o nosso corpo envelheça, mas para que a nossa mente continue jovem. O corpo vai envelhecendo devagarzinho. Você pode ter certeza absoluta que isso daí é uma forma natural do corpo envelhecer, tá bom? As rugas vão aparecer, cabelo vai cair, cabelo branco e assim por diante, o corpo vai envelhecer. Então, eu sei que o meu corpo vai envelhecer. Eu posso tomar vitaminas, eu posso tomar ferro, eu posso tomar um bocado de medicamentos, sais minerais, para poder me ajudar no meu organismo, tá? Agora, envelhecer a mente só se eu quiser. Se você falar, pastor Israel, vamos fazer uma live? Não, estou cansado, eu não quero fazer, não. Deixa para depois, meu tempo já passou. O meu tempo não passou, não. O meu tempo ainda vai chegar, sabe? Eu tenho falado para alguns amigos, né? Tanto eu quanto a minha esposa, a gente está pensando em chegar no 100, 104, 105.
sei lá. Vai chegar, em nome de Jesus. Então, o importante é o seguinte: o Espírito que tem dentro de nós é de excelência, é o Espírito Santo de Deus, de excelência. Amém. Então, Amém. Se você tiver uma boa comunhão com Ele, se você tiver uma boa comunhão com os teus de relacionamento, você sempre vai ser amado, útil, e você nunca vai envelhecer aqui. Ó. É claro que tem algumas pessoas que, por falta de substâncias químicas, hormonais, ou por alguns problemas, acaba a mente sendo afetada, entendeu? Não? Por Entendi. Algumas enfermidades, né? Muitas vezes eu falo para o pessoal, você quer fugir do Alzheimer? É fácil, pô. Sai fora do Alzheimer, começa a fazer as coisas que você nunca fez. Anda um pouco de lado, anda um pouco de costa, pega um outro trajeto para ir para a igreja, ou para ir. Procura um outro barbeiro, procura uma outra cabeça. Então você tem que fazer alguma coisa diferente. Porque se come com a mão direita, passa a comer com a mão esquerda, né? A mente, ela não quer ser molestada, ela não quer ser mudada. Se você tirar o teu relógio do braço esquerdo, colocar no braço direito, em 2 minutos ela diz, tem alguma coisa errada, e ela não suporta isso. Tá? Então é muito importante você fazer coisas que você nunca fez. Leitura da Bíblia, oração em voz alta, hinos de louvores ao nosso Deus, exercício, andar, sorrir, brincar, amar, ser amado, sabe? Respeitar, nós precisamos respeitar muito os idosos, e ser respeitado, ser útil, pessoas da idade, pessoas com uma terceira idade, chegar para o pastor Isaac, sou voluntário, quero ser um diácono voluntário, quero fazer um trabalho na igreja voluntário, né? Eu quero fazer algo, eu quero fazer visita voluntariamente. Tem uma igreja na Califórnia que tem 5.000 pastores voluntários. 5.000 pastores voluntários. E não ganham da igreja, e são pessoas que estão fazendo as coisas para a igreja, né? Então, é muito importante sermos úteis e não deixar que a mente... Isso que o senhor falou, pastor, é muito interessante, e inclusive é uma filosofia japonesa. Percebe que os japoneses, eles envelhecem de uma maneira muito saudável, porque eles realmente fazem isso que o senhor acabou de dizer. Eles exercitam os 2 lados do cérebro. Então, a pessoa, quando um japonês, se ele é destro, ele não se conforma de ser simplesmente destro. Ele quer trabalhar também a mão canhota. E ele acaba desenvolvendo e trabalhando os 2 lados do cérebro. Por isso que a taxa de Alzheimer entre os japoneses é baixíssima. Sim. Porque eles desenvolvem muito os 2 lados do cérebro humano. E tem outra coisa, o japonês gosta de ler. Isso. O japonês gosta de ler. O japonês gosta de fazer meditação. E o japonês gosta de fazer exercício. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, quer curar da depressão, da ansiedade? Se você quer realmente sair, procura ler a palavra de Deus, ouvir hinos de louvores a Deus, você que é evangélico. Procura meditar na palavra de Deus pelo menos 15 a 30 minutos por dia. Você fazer isso, sabe? E descansar a tua mente. Então, é muito importante nós entendermos assim. Eu tenho como ajudar muitas pessoas da terceira idade, falando para elas fazerem aquilo que é necessário. Se as pessoas da terceira idade atenderem o pedido, a vida deles vai mudar. A vida deles vai mudar, tranquilamente que vão mudar. E a gente percebe isso, pastor, porque hoje tem muito senhor e senhora já na terceira idade, com muito mais velocidade do que muito jovenzinho de 25 e 30, viu? Tem. Inclusive, tem um senhor aqui na nossa live, não sei se o senhor conhece ele, o pastor Isaac Strobel, que é ligado no 220, para acompanhar, dá trabalho. Tem que suar bastante para poder acompanhar. O pastor Isaac, né? E ele está aí, ó. Isaac. Me permitam, eu estou aprendendo bastante e eu vou aumentar a velocidade. Meu Deus do céu. O dia que eu parar de ter projeto, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, com 100 anos, o dia que eu parar de ter projetos, eu estou morto vivo. Sim.
Eu tenho que ter projetos. E outra, o irmão acabou de citar o exemplo de Caleb, que eu ontem fiz uso, até na nossa palavra, do culto de ensino sobre Caleb. Ele tinha projeto com 85 anos para tomar a terra que era dele. Yes. E com toda a força. Então, a mente, ela não pode envelhecer. O físico vai envelhecer, Sim. ao meu entender. E no físico, como o senhor também disse, vamos fazer um exercício, vamos medir um pouco melhor a nossa alimentação, vamos equilibrar a nossa alimentação. Há necessidade agora de investir no vigor, de investir o vigor no próprio corpo, o corpo responder também. Agora, não tem projeto, eu estou sonhando aqui em Cruzeiro, e estou rabiscando. Hoje, Deus abriu uma porta enorme para investirmos aqui alguma coisa perto de 50, 60 mil reais, que vai beneficiar em muito a igreja, vai beneficiar muito o reino. Eu estou sorrindo, eu estou alegre, porque isso, quando Deus me der, espero que isso ocorra o mais rápido possível, dentro dos próximos 60 dias, quando eu realizar, quando Deus permitir que eu realize isso, eu renasço, eu crio nova força. Então, eu tenho que ter pelo menos 10 projetos e tenho que ter as minhas prioridades. Senão, o que é que eu estou fazendo na Terra? Então, o senhor disse, aquela senhora, aquela irmã, com 50 anos, é mais velha do que o senhor. Verdade. Eu estou fazendo, querendo Deus, agora, 11 de janeiro, eu vou lhe alcançar, porque eu faço 70 anos. Que coisa linda. Eu não estou nem aí com 70 anos, eu estou com meus projetos. Aham. Okay? Deus trabalha com motivação. Isso. Deus trabalha com motivação. Então, essa motivação tua faz você andar. E ninguém pode tirar essa motivação, não. Tem que deixar fazer. É Deus trabalhando com motivação. Verdade. Pastor, tem uma pergunta muito interessante aqui do Fábio Andrade. Eu vou até colocar na tela aí para o senhor poder ler comigo. Ele diz assim, olha, na terceira idade, como manter a máquina humana trabalhando de forma sincronizada, equilibrada, né? Espírito, alma e corpo. Porque às vezes o corpo está trabalhando a 200 por hora, mas a alma e o espírito está a 20. Eu achei muito interessante essa pergunta dele, porque nós precisamos, para ser saudável, andar com esses 3 elementos equilibrados e sincronizados. Dá a receita de bolo aí para gente, pastor. A felicidade, a harmonia entre espírito, alma e corpo. Realizações, harmonia, espírito, alma e corpo. Então, eu com 70 anos, eu tenho que estar... O meu corpo com 70 anos tem que estar realizando o que a minha alma de 70 e o meu espírito de 70 também quer. Você está me entendendo ou não? Eu não posso atravessar as faixas. Eu sei, por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta. Por exemplo, eu gosto de moto, andar de moto. E aqui nos Estados Unidos, andar de moto é um respeito. Aqui você compra moto muito barata, tranquila, assim por diante. Mas eu sei que eu não posso andar de moto, porque o meu corpo já não tem mais condição. Eu não tenho uma boa estabilidade. Me entendeu ou não? Então, o que eu faço? Crio uma harmonia. Meu corpo, minha alma e meu espírito. Nós 3 vamos fazer aquilo que estiver em acordo com os objetivos que precisam ser realizados. Esse entusiasmo do pastor Isaac, dentro de talvez 60 dias realizar, está em harmonia, espírito, alma e corpo. Está na capacitação dele, ele tem capacitação para poder fazer, capacidade para poder fazer esse trabalho, ou esse sonho, ou essa motivação que está nele. É a harmonia, é você trabalhar em conjunto. Me entende? Quer dizer que daqui a pouco vamos ver o senhor com uma Harley Davidson, um capacete, um jaquetão, andando aí na estrada? Só se for um triciclo. Só se for um triciclo. Porque não tem como. Não tem como. A gente não tem mais aquela estabilidade, sabe? A gente muitas vezes vê
a falta de uma boa estabilidade para você andar de moto ou de bicicleta. O meu corpo, a minha alma deseja, a minha alma gostaria, mas o meu corpo não obedece. Então, o que eu faço? Eu coloco em harmonia, espírito, alma e corpo, e vou ser feliz. O pastor Joel Antônio, lá de Campinas, né, que é o líder do Departamento da Família lá em Campinas, ele colocou aqui uma reflexão muito interessante, e é muito verdade isso que ele diz. Idade não é limite, comodismo é que nos traz limites. É isso aí. É isso aí. Então, não se acomodar, não usar a idade como uma desculpa, não dizer que agora já deu tempo, agora chegou a hora de parar. E o que o pastor Isaac disse aqui, eu sou muito testemunha. Você quer ver o pastor Isaac renascer, ressuscitar, vibrar, é trazer projetos novos para ele. Pastor, agora dá para fazer um estúdio, pastor, agora dá para fazer live. Rapaz, mas ele abraça esses projetos e vai que ninguém segura mais. Então, é o que o senhor disse, é um equilíbrio. Se a alma está puxando, eu acho que o corpo vai atrás. Sim, a grande verdade é que o pastor Joel, lá de Campinas, a idade não tem limite. O comodismo é o problema. A pessoa se acomoda naquela situação. Por exemplo, todo mundo pergunta para mim, está aposentado? Estou. E você vive aposentado? Não, eu não vivo como aposentado, não. Eu vivo uma pessoa que está funcionando, trabalhando, entendeu? Agindo assim por diante. Verdade. Pastor, eu quero agora fazer uma pergunta, porque eu não estou falando do idoso de 60, não vou falar agora do idoso de 60, dos 70, eu vou partir agora para o idoso de 90, 95 anos, aquela idade aonde, ou às vezes, né, ou até o de 70, mas que tem muito problemas de saúde, ele necessita realmente de alguns cuidados especiais. E eu acredito que nós temos aqui hoje, nessas quase 60 famílias que estão aqui conosco, muitos que são cuidadores de idosos, pessoas que cuidam dos seus pais, ou aqueles que trabalham mesmo, né, com essa profissão, cuidador de idoso, que é uma profissão linda, maravilhosa. E eu acredito que existe uma dificuldade, pastor Israel e pastor Isaac, porque quando o idoso ele tem muito problema de saúde, ou quando ele atinge uma faixa de 90, 95, 100 anos, ele passa, entre aspas, a ser uma criança novamente, a necessitar dos cuidados de uma criança, a ter uma atenção que uma criança exige. E muitos, infelizmente, não se prepararam para isso. Muitos que precisaram cuidar dos seus pais acabam, né, se irritando de uma maneira demasiada, entrando num estresse profundo, porque percebe que é muito difícil você cuidar de um idoso. Eu gostaria que o senhor trouxesse nesse momento, pastor, ainda não é o final da live, nós já estamos com quase 1 hora de live, mas ainda não é a última pergunta. Eu gostaria que o senhor trouxesse para esses cuidadores uma palavra de ânimo, de incentivo, de esperança e uma reflexão para que ele entenda que, de repente, cuidar de um idoso, e ainda mais que seja o seu pai ou sua mãe, não é um fardo, mas é um privilégio. Vamos falar em duas coisas, em duas etapas. Primeiro, do idoso de sei lá, 70 anos, 80, 85, 90, 95, que de repente, por problemas de saúde, de repente, por problemas que ele tem de locomoção, de entendimento até, ele necessita de um cuidador, ele necessita de uma pessoa que de repente venha a cuidar dele. Deixa eu dizer algo para vocês que é muito importante. Na mente de uma pessoa da terceira idade, passam pensamentos que ele já não tem qualquer perspectiva de vida ou de prazer na vida, né? E o futuro para ele fica assim muito negro, fica muito incerto, inseguro, né? E ele muitas vezes tem pensamentos contrários, muitas vezes ele tem pensamentos assim de que está se sentindo pesado, muitas vezes ele tem pensamento que está dando trabalho para a família, que está sendo um incômodo, e normalmente ele entra em depressão. Já é idoso, tem idoso que tem a depressão
e tem idoso que tem a depressão e tem a ansiedade, tudo junto, né? Então, uma hora ele está em depressão, outra hora ele está em ansiedade, e outra hora ele tá como se fosse realmente uma pessoa que precisa, que necessita de ajuda. Vou falar algo aqui para vocês, e eu gostaria que vocês pudessem me entender, tá certo? Vai depender muito, mas muito. Eu quero, inclusive, falar um pouco mais devagar, porque eu preciso que muita gente entenda isso daí, tá certo? Tem pessoas de idade, seus 80, 85, 90, que você vai cuidar dessa pessoa, ela é amorosa, ela é simpática, ela é alegre, para ela está tudo bom, tudo certo, ela gosta de ser cheirosa, ela gosta de se alimentar, ela é agradecida. O espírito dela é um espírito de agradecimento. Tem pessoas na terceira idade que elas são amargas, são difíceis. Tem pessoas na terceira idade, por exemplo, que está carregando muito vagões de falta de perdão. Tem pessoas na terceira idade, por exemplo, que são pessoas que têm dentro de si a motivação de ser resmungona, mal agradecida. Vamos tomar banho? Não vou. Quer almoçar? Não quero. Não toma remédio? Não, só eu vou dar trabalho. Mas é o estado de espírito da pessoa. A Bíblia fala para nós tomarmos muito cuidado com relação à amargura, com relação a desgosto. A Bíblia fala para a gente esquecer um pouco o passado, olhar só para frente. Então, eu vou dizer algo aqui para vocês que talvez não esteja no livro, tá bom? Mas está na experiência que a gente tem como pastor, inclusive, né? A minha terceira idade vai ser de acordo com a minha vida pregressa, a minha estabilidade emocional, alegre, amoroso. Está me entendendo ou não? Sim. Tem pessoas, por exemplo, que sofreram muito. Aí chega uma hora que ela diz, agora eu vou fazer todo mundo sofrer. Né? Então, tem pessoas, isso depende muito de cada um, porque tem pessoas que são, vocês chamam de guardadores, né? Cuidadores de idosos, que chega com o maior prazer, chega com o maior amor para cuidar. Só que, de repente, o idoso, a idosa que ela está cuidando, é mal agradecido, nunca está feliz, nunca está satisfeita, sempre resmungando, sempre declarando o mau humor dela, não coopera para ser feliz, não coopera para ir bem. Então, vai depender muito de cada pessoa. Tem cuidadores que, de repente, não têm paciência. Se você não tem paciência, deixa de cuidar de pessoas que têm idade, né? Tem pessoas que não têm, além de não ter paciência, se irritam, se estressam. E a pessoa da terceira idade percebe que o cuidador está irritado, estressado e não tem paciência. Aí começa a haver os choques entre a cuidadora e a pessoa que está sendo cuidada. Mas o mais importante disso tudo, que eu gostaria de enfatizar aqui nessa live, é a pessoa que está caminhando para a terceira idade, entrar aí nos seus 60, 65, né? Fazer um exame intrínseco dentro de si e, de repente liberar perdão para quem precisa de perdão, amar aqueles que precisam ser amados, respeitar e ser respeitado. Então, vai depender muito, muito mesmo de cada um, sabe, com relação a essa questão. Eu conheço pessoas que são da terceira idade, eu conheço pessoas que, além de fazer parte da terceira idade, são pessoas que já estão com Alzheimer, não estão conhecendo direito. Eu fui num determinado lugar aí, e quando eu estava lá na sala de jantar, chegou uma irmã
assim, da terceira idade, e disse: meu filho, que alegria, você aqui na nossa casa, que bom, faz tempo, não sei o quê, papapá, fez aquela festa, mas fez a festa. Aí eu disse: poxa, você se lembra de mim? Ela virou para a pessoa que estava mais perto e disse assim: quem é ele? Você está me entendendo? Mas o Aham. espírito da pessoa é um espírito alegre, É. descontraído, feliz, agradecido. Está me entendendo? E Vai isso do... faz toda a diferença, né, pastor? Faz O- tudo. Uma pessoa que de repente, né, foi judiada, viveu rodeada de problemas, e se essa pessoa ela não foi curada ainda antes de chegar esse tempo, muito provavelmente ela será, né, Amarga. um idoso, uma idosa amarga, ranzinza, Yes. Yes. Daquela né? alma que diz assim: não, eu sofri lá, agora você vai sofrer aqui. Mas É, o mais importante é que uma vez uma pessoa disse assim: ah, ela não tem mais jeito para mudar, não tem como mudar o espírito dela. Tem sim. Se sentar, conversar, bater um papo, sabe? Mesmo que tenha os seus problemas de idade, tem os seus problemas de locomoção, muitas vezes tem os seus problemas de mente, de esquecimento. Puxa vida, onde é que eu deixei? Como é que eu deixei e tal? Mas percebe-se que você tem condição de ser alegre, de é. cantar. Eu me lembro do meu pai na cama, com 90 e poucos anos na cama, sem poder andar, com cuidadores, né? E de vez em quando pegava ele cantando, pegava ele orando, pegava ele falando em línguas, né? Olha que lindo. Até com um pouco de Alzheimer. Então, você percebe, por exemplo, tem aquela criança, né, que é ranzinza, chata, que gosta, né? A pessoa de idade também, mas É, tudo se resolve com amor, com exatamente. paciência, com tranquilidade, sabe? E muitas vezes essa pessoa da terceira idade, ela está confrontando, afrontando, porque nunca foi amada, É, nunca foi respeitada, né? Então, de repente, dar um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de respeito, um pouco mais de atenção, sabe? Sim, senhor, sim, senhora, qual é o caminho? Não aceitar, entendeu? Não. entendi. Valorizar, isso é muito importante, valorizar as pessoas de idade. Pastor, o senhor vive nos Estados Unidos já há quantos anos? O senhor foi de mudança para os Estados Unidos? Quase 30 anos. Quase 30 anos. O que o senhor viu nesses quase 30 anos que o senhor pode falar para a gente em relação às maiores diferenças de um idoso brasileiro e de um idoso americano? Não tem como, né? A gente, de repente, tratar desse assunto assim, em termos de Brasil e Estados Unidos, porque são culturas diferentes, estruturas familiares diferentes, estruturas governamentais diferentes, né? Uhum. No meu caso, por exemplo, eu sou aposentado aqui nos Estados Unidos, o seguro de saúde cobre praticamente quase todas as minhas necessidades. Eu vou para o hospital, não pago, faço cirurgia, eu não pago, tem medicamento que eu não pago, tem medicamento que eu pago um precinho pequenininho, tem algumas coisas que a gente faz. Então, muitas vezes, o que eu faço? Eu pego uma oferta, mando para um hospital do câncer, eu pego uma oferta, mando para o departamento de polícia, eu pego uma oferta, mando para o bombeiro, eu pego uma oferta, mando para um hospital de câncer, por exemplo, de crianças, que a gente sabe que são pessoas que estão fazendo um trabalho muito bonito, né? Então, aquilo que eu não gasto, muitas vezes, que o governo me dá, eu retribuo no hospital. Lá no hospital, por exemplo, se eu quiser trabalhar no hospital todos os dias ou 3 vezes por semana, voluntariamente, só para poder dar uma palavra, cuidar, levar, fazer, as portas estão abertas. Me entendeu? Não? Então, Entendi. eu sou aposentado, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu vou no supermercado. Chego no supermercado e digo: olha, eu queria trabalhar. Qual a tua idade? Eu estou com 70 anos. E você, como é que você quer trabalhar? Não, eu vou fazer o seguinte: eu sou aposentado, eu quero trabalhar aqui, e todo o dinheiro que eu vou ganhar no supermercado, eu quero tirar em comida. Você está me entendendo ou não? Eu tiro Sim. em alimentação. E tem muitos lugares de trabalho que têm aposentados,
pessoas de idade que trabalham, para as pessoas se sentirem úteis, né? Então, muitas vezes ela está andando até devagarzinho, sabe? Andando a 20 por hora. E a gente está atrás daquela pessoa 20 por hora, tranquilo. Por quê? Porque é uma pessoa que está ali voluntária, exercendo o papel dela. Então, existe uma diferença muito grande, mas por causa da cultura nossa, né? Por causa dessa condição toda aí da estrutura do próprio país, da estrutura da família. Eu tenho a impressão, não sei se é verdade, mas pelo menos assistindo algumas reportagens e lendo um pouco sobre a cultura da história americana, eu tenho a impressão que o idoso americano ele é muito mais respeitado. Ele tem os seus direitos mais preservados. Isso é fato? Tanto o idoso quanto a criança. Entendi. A criança também é muito respeitada e tem o lugar dela. O idoso também. O idoso é muito respeitado dentro das condições que dele ele existe um certo respeito, um certo cuidado, né? Então, eu não tenho na minha casa ainda porque não necessito. Mas se eu quiser ter aqui na minha casa um aparelhinho, se eu estiver passando mal, estou sozinho, eu aperto aquele aparelhinho, em 5 minutos eu tenho polícia, ambulância e bombeiro aqui na porta da minha casa. Nossa. Né? E muitas vezes a situação assim de respeito, né? Então você tem uma pessoa dirigindo o carro, você viu que é uma pessoa de idade, você não buzina. Eu estava parado no trânsito, num farol, e de repente meu carro bateu, um carro atrás bateu atrás do meu carro, pá, na traseira do meu carro. Eu desci, a mulher desceu, demorou para descer. Aí ela falou, puxa, me perdoa, eu dormi aqui parado, ela cochilou e bateu com o carro. A mulher com 93, 94 anos. Nossa! Ela falou, não precisa chamar a polícia não, né? Fica tranquilo, e eu vou na tua casa para poder a gente pagar o conserto. Nisso chegou um policial, com todo respeito, conversou com ela, olhou para mim e falou assim, está tudo bem? Falei, tá tudo bem. Vocês estão se acertando? Falei, estamos acertando. Aí ele virou e falou assim para mim, a carteira dela, a numeração da carteira dela é uma das mais antigas da cidade. Ao respeito que eles têm por ela. E aqui, quando você tem a carteira de motorista, é uma forma que eles estão dizendo assim, você tem o privilégio de dirigir aqui. Quando eles tomam a tua carteira, eles dizem assim, caçamos o teu privilégio. E ela ainda dirigindo. Ela Sim. Foi em casa. Ela chegou 10 horas da manhã na minha casa. Sabe que hora que ela saiu? Quase 3 horas da tarde. Ela dormiu umas 3 vezes lá, tomou café, dormiu até assinar o cheque para me dar. E numa boa, tranquilo, sossegado. Então, o respeito é um negócio muito lindo, rapaz. E é isso que eu falo, pastor, sobre essa mudança de cultura que o brasileiro precisa. Infelizmente, hoje, quando a gente vai ainda em shopping, a gente vê, às vezes, meninão de 24 anos não respeitando o lugar do idoso, não respeitando, muitas das vezes, nem a vaga do deficiente. Eu já presenciei isso aqui. Ver um menino parando numa vaga de idoso, onde só tinha uma vaga de idoso, e o idoso tendo que parar muito distante, porque o menino parou na vaga dele, né? Porque ainda é uma cultura que nós estamos em construção, talvez seja aquilo que vocês já construíram aí. A Bíblia, inclusive, recomenda para nós termos cuidado no tratamento junto às pessoas de idade. A Bíblia traz esse ensinamento para a gente poder, de repente, saber como tratar do caso deles, saber como falar com eles. Há um respeito muito grande, isso daí é muito importante, né? Então, o pastor Gerson, só para emendar a pergunta, ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim, pastor Israel, será que tem a ver com a cultura evangélica histórica no país? Não, eu acho que é a própria cultura mesmo. Eu acho que é a própria cultura do brasileiro, né? Uhum. Você tem a cultura do brasileiro, aí de repente entra o evangelho, mas a cultura do brasileiro ainda continua a mesma, né? Então, o evangelho deveria de mudar um pouquinho essa questão da cultura, né? Mas a pessoa ainda é muito centrado na cultura, né? Eu me lembro, por exemplo, de missionário Daniel Berg.
E na casa do meu pai, depois de um dia que ele andava todinho lá, eu ia, tirava o sapato dele, tirava a meia, lavava os pés dele, colocava talco, uma meia, chinelo, e algumas vezes dormiu na minha própria cama. Então, a grande verdade é que a gente tinha um carinho muito especial pelas pessoas de mais idade. É. Antigamente você estava sentado dentro do ônibus, no banco lá, quando chegava uma mulher, uma pessoa de idade, você se levantava e dava um lugar para ela. Hoje não. Hoje a pessoa, de vez a gente crescer na nossa cultura, a gente deu uma parada e deu uma diminuída, né? Pastor, nós estamos já com quase 1 minuto e 10 de live. Então eu vou passar aqui para o pastor Isaac fazer uma última pergunta, uma última observação, e depois da dele eu venho e faço também a minha última pergunta. Pastor Isaac. Pastor Israel, mais uma vez, a nossa gratidão. O meu abraço também à sua digníssima esposa, Emaléia. Obrigado. Obrigado, igualmente. Minha esposa se lembra até hoje, quando vocês estiveram aqui em Cruzeiro, e também a Emaléia fez uma referência, que ela de vez em quando lembra quando nós estamos andando com o carro, né, nos paralelepípedos, né? Então, que Deus abençoe mais uma vez. Obrigado por estar aí sempre atendendo o nosso pedido e somando a sua sabedoria, distribuindo gratuitamente a tua sabedoria, os teus anos de experiências. Então, eu louvo a Deus pela tua vida mesmo. E quanto ao cuidado, eu quero encerrar lendo um versículo que eu li ontem ainda no estudo sobre a terceira idade. É o cuidado de Deus conosco, né? Então, a pergunta que eu iria lhe fazer, eu vou deixar em aberto agora no final. Antes eu quero ler Isaías capítulo 46, versículo 4, que diz-nos assim: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu o fiz e eu os levarei, e eu os sustentarei, e eu os salvarei, os de cabelo branco. Então, há uma grande diferença, pastor. Eu só queria que o senhor colocar o seu pensamento nisto. Os idosos que servem ao Senhor Deus, com a diferença daqueles que não estão plantados na casa do Senhor, a grande diferença. O Senhor está falando já da sua idade, e nós vemos com o Senhor com o maior vigor possível. E já está se aproximando aí mais um mês, ou menos do que isso, completar os seus 70 anos. Poderíamos trazer tantos outros anciãos, como, por exemplo, o pastor José Wellington da Costa Bezerra, salvo engano, já passou, aí está próximo, ou já completou 85 anos, e no seu maior vigor. Por que essa diferença daqueles que servem a Deus têm a sua velhice estendida e com uma qualidade excelente em relação àqueles que não servem ao Senhor? Existe, primeiro, a bondade de Deus, né? A misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus para as nossas vidas, né? A bondade de Deus nos alcança e estende a nossa vida. Eu oro muito para Deus me dar longevidade. Longevidade é você alcançar uma idade de idoso, porém com saúde. Eu peço muito ao Senhor com longevidade. Tem uma coisa que é muito importante. Nós não nos desgastamos com as coisas do mundo. Me entendeu, não? A grande diferença, muitas vezes, é que se nós gastarmos a nossa vida, nós gastamos na obra de Deus. Nós não gastamos na prática do pecado. Não gastamos na prática da carne. Não gastamos na prática do mundo. Então, a prática mundana, carnal e pecaminosa suga a saúde do ser humano, tanto do homem quanto da mulher.
os riscos de pegarem doenças, a questão da nicotina, do cigarro, da bebida, a questão do uso de drogas, a questão de noites e noites a fio, só bebendo, tomando cachaça, aquele negócio todo, isso diminui bastante. Agora, nós não, o que nós fazemos, nós passamos a adorar a Deus, fazemos o trabalho do Senhor, não bebemos, não fumamos, não tomamos droga, não participamos de carnaval, nós não gastamos a nossa vida aí no mundão, aí fora. Passamos muitas vezes noite, né, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, né, recebendo do Senhor a saúde espiritual e a saúde física. A Bíblia diz assim, que todos quanto encontram a palavra, encontram também saúde para o seu corpo, né? Então, a grande diferença, além do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é a nossa prática. A nossa prática ela é totalmente diferente da prática do homem lá fora. Sem dizer também, né, pastor, do equilíbrio que traz, né, ao espírito e à alma, junto com todas essas boas práticas do corpo, né? Sim, sim. É muito interessante. Sim. Pastor, a minha última questão e minha última pergunta se estende ao momento atual que nós estamos vivendo em relação ao coronavírus e que, infelizmente, tem vitimado, em sua grande maioria, os idosos. A minha pergunta ao senhor, né, eu gostaria que o senhor externasse a sua opinião, o que nós, como seres humanos, o que nós, como sociedade, nós tiramos como lição depois de tudo isso? Independente da faixa etária, né? Sim, independente da faixa etária. Porque todos nós estamos sofrendo um embate muito forte na nossa mente. Sim. Todos nós estamos emocionalmente e sentimentalmente, nós estamos enfraquecidos, vamos dizer assim. Todos nós estamos com um pensamento. Até quando? Quando é que isso vai terminar? Quando é que vai voltar isso tudo a uma normalidade, né? Então, independente de qualquer idade, o coronavírus impactou a nossa mente, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Tem pessoas hoje que falam para mim, não quero sair de casa, eu quero ficar em casa, na minha casa eu estou mais seguro, ainda que sabe que não esteja correndo risco, né? Mas está todo mundo emocionalmente e sentimentalmente está debaixo de uma pressão, está tendo muito estresse, independente da idade, né? As pessoas estão passando por esse momento difícil. Porém, os mais novos, eles têm um alcance de visão para o futuro maior do que para nós, que já estamos na terceira idade, né? Os mais novos olham e dizem assim, não, eu ainda tenho como trabalhar, ganhar dinheiro, eu ainda tenho como comprar, eu ainda tenho como fazer, Deus me abençoando, as portas se abrindo, nós vamos realizar. E as pessoas da terceira idade, principalmente aquelas pessoas que já estão aposentadas, ela não consegue enxergar o futuro dela, muitas vezes, com uma satisfação como outra pessoa mais nova consegue. Então, a pessoa da terceira idade, no momento desse, está sofrendo muito, pode entrar em depressão, pode entrar, sabe, numa tristeza profunda, porque ela não consegue enxergar, principalmente as pessoas que fazem parte do grupo de risco, diabetes, coração, obesidade e um bocado de coisa, né? Então, eu gostaria, inclusive, de trazer aqui uma palavra para que todos que estão nos vendo e nos ouvindo, que a Bíblia diz assim, aquele que não cuida dos seus, nega a fé. Então, o cuidado, muitas vezes, não é só você colocar o arroz com feijão, não. O cuidado, muitas vezes, não é só você dar a roupinha, não. Você precisa saber o que está passando dentro das pessoas, principalmente das pessoas da terceira idade. Então, quando você vê uma pessoa da terceira idade muito calada, ela está entrando em solidão. E quando ela entra em solidão, é um passo para a depressão. Solidão mais depressão, começa a ter pensamentos, desejo de morrer, desejo de suicidar, ou alguma coisa assim, que eu não quero trazer isso muito profundo aqui, não. Mas é uma realidade. Então, para nós que temos as pessoas de idade, né, quem tá nos ouvindo, quem está nos vendo, tem o papai, a mamãe, pessoa de idade, vovô, vovó,
né? Um abraço é muito importante, é muito bom sentar e dizer assim, e aí, como é que você está? O que você está pensando? Como é que você está por dentro? O que você está realizando? Do que você está precisando, né? Yes, então, essa condição ela é muito, muito importante para a pessoa de idade. Quem está sofrendo mais agora, mais mesmo, nessa pressão toda, são as pessoas que fazem parte do grupo de risco, que são as pessoas já da terceira idade, aonde elas não estão vendo um futuro bonito. Hoje eu fiquei sabendo de um amigo, eu não vou falar o nome dele, de um amigo muito querido, que eu fiquei sabendo que está hospitalizado, está no aparelho de oxigênio, tendo que ficar de negócio para mim Covid, e ele faz parte do grupo de risco, né? Então, a gente fica um pouco preocupado com tudo isso. Então, independente de qualquer idade, está todo mundo debaixo de pressão, emoção, sentimento, estresse, relacionamento, problema financeiro e assim por diante. As pessoas de idade, além disso tudo, ela, na mente dela, tem muitas coisas distorcidas com relação ao futuro, à realidade. Então, ela sempre vai estar ali em estado de solidão, entrando, quem sabe, numa depressão ou tristeza. Teve uma pessoa que ontem falou por mim, sabe? Hoje eu levantei com vontade de chorar. Então chora bastante. Por que você está chorando? Não sei. Aí tem pessoas que ficam estressadas e bravas. Como é que você não sabe? Você tem que saber por que você está chorando. Não, isso faz parte da vida de uma pessoa de idade. Por que você está chorando? Ah, não sei, mas está chorando. Então deixa chorar, chora junto, canta junto. É muito importante você estar interessado de como as pessoas estão por dentro, e não é só da terceira idade, não. Agora, pastor Isaac, aqui para nós, pastor, nós temos que estar, nós temos que saber como está a alma das pessoas que estão ao nosso redor, esposa, filhos, filhas, entendeu? Obreiros, irmãos da igreja. A gente vê muitas vezes eles bem vestidos, mas a gente não sabe como estão por dentro. Esses dias atrás, eu vi uma senhora dizendo assim, o meu filho de 9 anos chegou para mim e perguntou para mim, por que a vida? Qual é o valor da vida? O que a vida tem para a gente com 9 anos? Então, uma criança dessa com 9 anos, ela está propensa a ter problemas no futuro. Então, é muito importante. Eu costumo visualizar muitas pessoas. Eu costumo ver muitas pessoas. Então, dependendo do que eu vejo, eu posso estar andando até na rua. Há um tempo atrás, estava eu e minha esposa no carro. Eu vi uma senhora parada, de pé num posto de gasolina. E eu cheguei e falei para ela, bem, essa mulher é brasileira. Você pode ter certeza que ela é brasileira, porque ela está meio perdida. Ela está olhando aqui como se estivesse perdida. Chegamos nela e perguntamos, você precisa de ajuda? Está precisando de alguma coisa? Ela começou a chorar. Deixaram ela naquele posto ali, rapaz, por maldade, e foram embora. E ela não sabia nem como chegar na casa dela. Aí eu perguntei, onde você mora, como que é, e tal, e a gente foi até que eu consegui achar a casa dela. Então tem pessoas na igreja, fora da igreja, no supermercado, tem pessoas que estão em algum lugar que a gente chega e diz assim, e aí, tá tudo bem? A gente sempre faz essa pergunta, se está precisando de alguma coisa? Eu vou no supermercado, quando eu vou passar ali no caixa para pagar, a pessoa que está trabalhando no caixa olha para mim e diz assim, você está bem? Você conseguiu pegar tudo que você precisa? Você encontrou? Você está bem? E quando você não está bem, ela pergunta para você, por que você não está bem? Eu estava passando por um momento muito difícil aqui nos Estados Unidos. E eu fui no shopping andar um pouco. Eu e a Lé. A Lé entrou numa loja, eu fiquei no corredor do shopping, olhando, observando. De repente, vi uma menininha dos seus 6 anos, mais ou menos, de idade, uma loirinha, bonitinha. Chegou perto de mim e perguntou para mim, o que é que você tem? Eu disse, não, eu estou bem. Ela disse, então sorria. E sorriu para mim. Aí eu sorri para ela. Então, todo aquele pressentimento ruim que eu tinha dentro foram embora. No momento que essa criança disse, o que é que você tem? Por que você está assim? Sorria. Então,
É muito importante nós conhecermos o estado, como diz a Bíblia. Conheça o estado da tua ovelha. Conheça o estado da pessoa que está do teu lado. Né? Você, Anderson, tem tua esposa, pastor Isaac tem esposa, eu tenho minha esposa, como é que você está? Está tudo bem, está tudo tranquilo? Está precisando de alguma coisa, não está? O que é que você tem? Então, é muito importante a gente saber o que está acontecendo dentro de cada um de nós, independente de idade. Amém, pastor. Olha, a todos aqueles que acompanharam essa live desde o início, acho que a gente poderia dar aqui um presente para o pastor Israel Marcelino. Se você gostou e o assunto te abençoou, digita agora nos comentários, digita assim, olha, foi top demais, porque eu estou saindo dessa live mais abençoado. Só digita se você é um idoso ou se você vai ser um idoso um dia. E se esse conteúdo te abençoou, digita assim, foi top demais. Eu acho que é um presente. Eu gostaria de estar aí mais próximo para poder te dar um abraço, pastor, e dizer para o senhor que o senhor pode continuar sorrindo, porque com esses conselhos que o senhor trouxe a nós aqui hoje, eu não tenho dúvida de que a igreja de Cruzeiro, os irmãos de Campinas que estão nos acompanhando, irmãos de São João da Boa Vista, tem irmãos de Araraquara, todos nós estamos saindo daqui mais abençoados nessa noite. Ó, já está cheio de gente, foi top demais, foi top demais, foi top demais, e foi mesmo, pastor. Pastor Israel, antes de finalizar, eu gostaria de perguntar para o senhor, qual é a pergunta que eu não fiz para o senhor que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Ah, não, tem várias. Mas diga uma só. Por exemplo, né, a questão da terceira idade, né? O que leva uma pessoa da terceira idade, qual é a motivação, o que leva ela a ter pensamentos de suicídio, uma suposição, né? Porque isso é uma realidade que está estampada dentro das nossas igrejas, dentro da sociedade, e a gente tenta esconder isso daí, né? Então, só um minutinho, pastor. Pastor Israel, o que tem levado muitos idosos a terem pensamentos sobre o suicídio? E isso que o senhor falou é uma verdade, porque a gente percebe pelas estatísticas que o número de suicídio entre idosos está aumentando muito. O que tem levado essas pessoas a terem esses tipos de pensamento? Nós temos pessoas dentro da igreja, quando eu dou seminário, tem pessoas que vêm conversar comigo, falando que os pensamentos dela é de suicídio, fora a depressão. Então, olha, o que pode levar o idoso à depressão ou ao pensamento de querer morrer, eu não falo de suicídio, querer morrer, o desejo, né? Início ao transtorno mental, dependendo da idade. O incômodo de ser dependente de outras pessoas. O devastador sentimento de solidão. A sensação de uma existência inútil. Eu estou falando isso para você, dessa sensação de inútil, porque tem hora que eu olho para trás e digo, meu Deus, o que eu fiz? Fiz pouco, não fiz quase nada. É uma sensação de ser, uma sensação de uma existência inútil, uma sensação de ser improdutivo. Por não ser produtivo, uma pessoa idosa tem a sensação de ser considerada como uma despesa a mais para a família, para o Estado e para a igreja. Pela circunstância de enfermidades e impotência, a pessoa da terceira idade sente que está dando muito trabalho para a sua família. Então, esses pensamentos, essa condição leva o idoso a uma depressão ou a um desejo de partir, a um desejo de morrer. Fora isso daí, tem o medo levou o profeta Elias a desejar a morte, tem o desgosto, levou o profeta Jonas a desejar a morte, o sofrimento, as aflições e as perdas levaram Jó a amaldiçoar o seu dia, o seu nascimento, a desilusão do profeta Jeremias levaram a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Então, quando você soma isso tudo, você vai ver que é necessário abrir o verbo, tratar dessa condição, independente da idade, mas principalmente da terceira idade, para todas as pessoas. Por quê? Porque esse sentimento é um sentimento humano. Todo ser humano tem, né? Então, isso é muito importante.
a gente poder pensar nessas condições e tratar. E eu coloquei aqui num pedacinho de papel como devemos tratar as pessoas, né? Devemos amá-los, respeitá-los, honrá-los, valorizá-los de forma coerente no falar e de manifestar os nossos sentimentos a eles. Devemos de incentivá-los nas suas tarefas diárias. Isso é muito importante para as pessoas da terceira idade. No mais, pastor Isaac, irmão, antes, eu fico muito agradecido, porque eu estou tendo a oportunidade de falar algo que eu estou vivendo, porque eu estou na terceira idade. E tem muita gente vivendo, essa oportunidade ela é ímpar. Não é natural tratar desse assunto, como nós estamos tratando, né? São poucas as pessoas que estão fazendo uma live assim, mas eu quero parabenizar vocês de ter a coragem de tratar esse assunto e abençoar as pessoas da terceira idade. Abençoamos Amém. todos, mas abençoar as pessoas da terceira idade, porque nós precisamos da sabedoria e da experiência de todas as pessoas mais velhas. Amém, pastor. Fico honrado. Olha, foi riquíssimo. Finalizando, o senhor me dá a sua palavra, que a primeira vez que o senhor vier para o Brasil, a sua agenda estará marcada a Cruzeiro. Eu te ligo. Então tá bom. Vai ser um grande prazer recebê-lo com a irmã Léa. Tá, mas eu te aviso antes, porque eu tô com vários seminários marcados para o mês de novembro no Brasil. Então, para eu poder pegar um dia para poder estar em Cruzeiro, eu vou precisar remanejar algumas coisas. Mas sim, nós vamos estar juntos, sim. Se Deus quiser, nós vamos estar juntos aí, sim. E aí o senhor vai repetir ou vai trazer outro seminário para nós aqui também? Sim, falamos, sem nenhum problema. É muito importante, inclusive, a gente saber tratar das crianças. Essa questão das crianças é muito importante, pastor. Inclusive aos pais. Sim. Conversar com os pais a respeito das crianças. Por que muitas vezes... Por que eu vou falar assim de mim, tá bom? Por que eu, na minha adolescência, ou na minha juventude, ou na minha fase adulta, tive problemas? Passei por problemas. Porque muitas vezes, quando criança, me entendeu? Eu passei por algumas coisas que não poderia ter passado. Então, os pais hoje precisam saber como trabalhar com os seus filhos. Nós temos ciclos. Primeiro ciclo, 7 anos. Segundo ciclo, 14 anos. Terceiro ciclo, 21 anos. Quarto ciclo, 28 anos. Quinto ciclo, 35 anos. Vai até o 10º ciclo com 70 anos. Cada ciclo é uma mudança. Então, a gente precisa saber como tratar no ciclo de 7, no ciclo de 8 a 14, de 15 a... Você está me entendendo? Que isso é muito importante para as nossas vidas. Pastor Israel, tem muita pergunta que eu não fiz, que eu até preparei aqui, mas não dá tempo de fazer, mas é proposital, porque nós vamos deixar aí com gostinho de quero mais para a gente poder trazer o senhor para a parte 2. Sim. Tá bom? Então, externamos aqui toda a nossa gratidão pela sua vida, o senhor já faz parte das nossas orações. Amém. A sua vida, a vida da irmã Léa, faz parte das orações da Igreja de Cruzeiro. No início, o senhor comentou, né? No início da live, que agora na terceira idade o senhor conserva um bigodinho, mas eu acho que o senhor foi modesto, é um baita de um bigodão, viu? Preciso dar uma cortadinha nele. Então, parabéns, Deus abençoe. Eu gostaria de encerrar essa live de uma maneira especial, que o senhor ministrasse uma bênção sobre a vida de todos os idosos que estão vivendo a terceira idade ou a melhor idade e que estão conosco aqui nesta live, e também ministrasse uma bênção especial sobre todos aqueles que estão a caminho da terceira idade, assim como eu. Não parece, só tenho 21 anos, mas o tempo passa e daqui a pouquinho a gente está chegando lá também. Tá, mas não pode mentir na live. Posso fazer isso orando? Por favor, pastor. Vou fazer isso daí.
Pastor Isaac, muito obrigado, Deus te abençoe, viu? Abração na família, diretoria da igreja, pastor Anderson, muito obrigado, Deus te abençoe. Amém, pastor. Todos os irmãos e irmãs que nos viram, que participaram conosco, Deus abençoe. Vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, chegamos diante do Senhor, te adorando na beleza da tua santidade. Agradecido a ti pela vida e saúde, paz e comunhão que temos contigo e também com os nossos irmãos. Pai, eu quero colocar diante do Senhor agora este tema, terceira idade. Quero, Senhor Deus, pedir a tua bênção sobre todos os nossos irmãos, nossas irmãs, sobre todas as pessoas que já fazem parte da terceira idade. Que o Senhor possa estar com eles, alegrando o coração deles, e que eles possam se alegrar no Senhor. Abençoe a todos quantos estão caminhando para a terceira idade. Senhor, se nós estamos alcançando a terceira idade, é porque o Senhor ainda tem plano e tem projetos. Então nós queremos te pedir agora a tua bênção, desde o recém-nascido até o mais velho que está nos vendo ou nos ouvindo. Nós queremos abençoá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouve e atende as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, pastor Isaac. Muito obrigado, pastor Israel. Amém. Olha, eu não saio da plataforma ainda não. Vocês só vão sair da tela, mas eu volto daqui a pouquinho para poder agradecer a vocês, tá bom? Então não Tá saio bom. ainda não. Eu já Tá volto. certo. Queridos irmãos, eu quero agradecer, que alegria, como essa live me abençoou. Eu descobri hoje que estamos no caminho certo. Todos nós estamos caminhando para sermos, né, idosos, não ranzinzas, não rabugento, mas nós seremos aquele idoso feliz, alegre, participativo, motivador, né? E eu quero entender que nós não vamos dar amanhã nenhum tipo de trabalho para os nossos cuidadores. Amém, queridos? Que nós todos possamos viver a nossa velhice, podemos viver a nossa terceira idade com muita saúde, vindo da parte de Deus. Eu quero te agradecer pela sua audiência, eu quero agradecer muito pela tua presença. Queridos, eu quero a parte 2, eu não sei você, mas eu estou saindo muito abençoado. Se você quer também a parte 2, digita aí, quero parte 2, quero parte 2. Porque dependendo do número de comentários que nós tivemos aqui, eu já vou agendar com o pastor, já vou conversar com o pastor Isaac, agendar com o pastor Israel, e quem sabe, na parte 2 a gente já emenda, né? Terceira idade junto com o cuidado com as crianças também. Eu não tenho dúvida de que o pastor Israel tem muito, muito a nos passar sobre os cuidados também para com as nossas crianças. Então, de coração, toda a nossa gratidão à Igreja de Cruzeiro, essa igreja abençoada, que tem acompanhado os cultos online, que tem acompanhado as lives. Então, muito obrigado, que você tenha uma excelente e fiquem com Deus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima live na sexta-feira. Olha, não perca a live da sexta-feira. Vai ser tremendamente também abençoador para a sua vida. Daqui a pouco nós já vamos divulgar a live de sexta-feira. Já marca na sua agenda aí às 21h30. Deus te abençoe. Até mais. Tchau.